Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Bom dia para você que está no sítio, nas chácaras, fazenda, você que está em casa aí. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse tempo. Estamos aqui juntos essa segunda-feira, dia 1º de abril. Meu irmão, hoje é dia 1º do 4 e se você não sabia, hoje é 1º de abril, dia da mentira, né? Infelizmente, é o dia de Satanás, né? Que é o dia da mentira. Então, renegue, rejeite, renuncie qualquer piada, qualquer palavra que vier contra a sua vida. Renegue, rejeite, renuncie em nome de Jesus, tá bom? Santifique esse dia. Diga sempre no seu coração: eu santifico esse dia, 1º de abril. Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, abençoe o meu trabalho. Senhor, abençoe aonde quer que eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu colocar as minhas mãos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a minha vida, aonde quer que eu for, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo 4:10, tá? Eu vou ler desde o 6, 4. Aleluia. Eu vou ler desde o 4 até o 10, desde os primeiros versículos, tá? Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, no seu reino. Apóstolo Paulo fala assim: prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando às fábulas, tu, porém, sê sábio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Irmãos, depois você vai ler isso aqui com mais, com cuidado, com mais ouvindo, entendendo, compreendendo, pedindo ao Espírito Santo de Deus para te ensinar sobre isso. Pregue, versículo 2, pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo. E com toda longanimidade, admoesta, repreende e exorta, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quantas pessoas estão cercadas de mestres? O que é isso, pastora? Ela ouve um pastor da internet, ela ouve o pastor do lado dela, ela ouve aquele outro, é cercada de mestres, e cada um deles passa um ensino diferente para ela, do qual a cabeça dela vira uma confusão, vira uma salada de fruta, que ela decide: eu vou ficar em casa, é melhor eu ficar em casa, porque eu vou pensar direito na minha vida. Isso quer dizer o quê? Que a sua mente, a sua mente já foi influenciada por espíritos, por demônios, porque é isso que o diabo quer. Que você fique em confusão e decida ficar na sua casa, não queira na casa de Deus. Que a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que estar juntos, que nós temos que congregar. Uma pessoa na sua casa não congrega, você precisa de ouvir os ensinos de Jesus. Você precisa estar na sã palavra de Deus, tomando a santa ceia do Senhor, porque senão você não faz parte do corpo. Tá entendendo? Você não faz parte do corpo. Eu quero continuar aqui. Quanto a mim, diz Paulo, estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo que a partida dele já está próximo. Veja o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Ele está dizendo que está perto a morte dele, que ele já está terminando o ministério dele. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, ele diz aos seus discípulos, né? Porque Demas, olha o que ele fala de Demas, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, e foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha, querido irmão, o que Paulo diz, cadê Demas? Aonde está Demas? Por que Demas me abandonou? Paulo estava numa situação dentro da prisão, precisando de ajuda, precisando de alguém estar do lado dele, consolando, porque eram os últimos dias de Paulo. Demas o abandonou, deixou Paulo para ir para o mundo, para ir para o pecado, para o mundo. O que ele diz? Me abandonou, amando o presente século. Abandonou, amando o presente século. Querido irmão, nós vamos estar comentando sobre isso hoje. Quero que você preste atenção muito bem no que o Espírito Santo de Deus vai te orientar nesta manhã. A Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria muitas coisas. Satanás está correndo 24 horas por dia, fazendo reuniões lá no inferno, reunindo seus súditos para poder destruir homens de Deus, mulheres de Deus, tirar do projeto, tirar do propósito, levá-los para perder a sua coroa, a sua salvação. Porque eis que o anticristo está prestes a se manifestar. E que é preciso urgência da parte de Satanás para poder estar levando o maior número de pessoas com ele para o inferno. Inclusive muitos escolhidos de Jesus, que Jesus escolheu para serem vitoriosos e abençoados, mas infelizmente serão engordados e serão enganados e serão arrastados para o inferno. Ele entrará nas mentes, como já está entrando, já entrou nas mentes das pessoas. Depois da pandemia, irmão, muitas pessoas ficaram mais frias, ficaram arredias do evangelho. Depois que ficaram em casa, ficaram mais arredias. Deus, com tudo isso, ele quis dizer para nós, e ele quis dizer para nós, para mim, para você, para a humanidade, como que o ser humano é fraco, como que o ser humano, ele não ouve o que Deus diz, ou não entende a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus e por isso não tem o entendimento e compreensão do que o Senhor está querendo dizer. O Senhor reuniu todo mundo dentro de casa, ele permitiu para que as pessoas tivessem mais comunhão, para que as pessoas lessem mais a Bíblia, para que as pessoas pudessem entender como é bom estar junto do pai, da mãe, da esposa, do marido, e quantos maridos e quantas esposas se separaram nesse tempo de pandemia. E o Senhor trouxe para dentro da família, para estar junto. Quantos pais não viam muitos filhos, porque saíam de manhã e chegavam de madrugada, seu filho estava dormindo. Quantas esposas também quase não viam o marido, porque também trabalhavam fora, e ela também trabalhava fora, quando ela chegava ele saía. Aí quando o Senhor disse, agora eu vou reunir os meus filhos, eu quero que eles tenham comunhão, eu quero que eles leiam junto a minha palavra. Mas, no entanto, irmão, foi uma decepção, porque começou a haver briga dentro de casa, haver discussões, aonde houve as separações. Então, o Senhor Jesus, ele sempre está criando algo, uma situação, para que nós possamos estar entendendo qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Os homens, cada dia que passa, eles se afastam da palavra, se afastam de Deus, atraindo maldição sobre a sua parentela,
atraindo maldição sobre o seu futuro, atraindo maldição sobre a tua vida, e depois não adianta reclamar, não adianta dizer que as coisas não foram para frente, que as coisas não estão indo, porque nós mesmos somos culpados das misérias. Nós mesmos somos culpados. Então a Bíblia está dizendo que Paulo aqui, ele está também passando por estas mesmas situações. Você vê que muda os tempos, mas as situações permanecem as mesmas. O homem que é orgulhoso, o homem que é amante do mundo, o homem que é amante do pecado, quando ele conserva dentro dele a iniquidade, o pecado, às vezes ele dá um tapa apenas, dá uma limpada apenas no seu visual, mas a sujeira não está por fora, irmão. Mas ela está dentro da alma, está enraigada dentro do espírito. É só começar a se afastar um pouquinho que a pessoa já começa a buscar as coisas do mundo. Ele já começa a buscar as coisas da terra. Já se afasta de Deus. Olha só, Demas. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para Damásia. O que a Bíblia nos ensina aqui? 2 atitudes ferem o coração de um verdadeiro homem. Preste atenção, 2 atitudes ferem o coração de um verdadeiro homem. O desamparo de um filho na fé e o desvio dele. Isso fere o coração de um verdadeiro homem. De um filho na fé que ele ama, que ele quer bem, aquele filho da fé o abandona, deixa ele e ainda vai para o mundo. É uma das coisas terríveis que acontece na vida de um verdadeiro homem de Deus. É Paulo que está dizendo, meu irmão. Paulo passou por isso. O desamparo de um filho na fé, o desvio dele. E a primeira, porque ele sabe que o Senhor prometeu a Moisés ser inimigo dos seus inimigos e, por extensão, adversário dos seus adversários. E ingrato com os que fossem ingratos. Êxodo 23, 22. Ele também seria amigo dos seus mais amigos, fiel a quem lhe fosse fiel, e recompensador a quem lhe fizesse algo de bom. Não compensa amar o mundo. Por que não compensa amar o mundo? Porque tudo passa. Tudo é uma fumaça que desaparece. Somos advertidos de que virá um tempo em que muitos salvos não aceitarão viver na sã doutrina. Quantas pessoas hoje, elas não têm mais vontade de ouvir a palavra, porque elas estão no erro, no pecado, e todas as vezes que a palavra fala é contra a sua atitude. Então aquilo cria comichão nos seus ouvidos e ela fica resistente. Eu não quero ir para a igreja porque todo dia que eu vou lá a palavra é contra as minhas atitudes. Mas o que é isso? Há um confronto. Ou você acha que Deus não vai confrontar o pecado que há dentro de você? O que é que você tem que fazer, meu irmão? Abandonar esse pecado. Renegar e rejeitar se você quiser entrar no reino celestial, a não ser que você queira ficar aqui com o anticristo e ir para o inferno. Né? Não aceitarão viver a sã doutrina, não querem obedecer a palavra. O espírito do mundo conseguirá corromper muitos. Quantas pessoas já receberam isso, já foram corrompidos? Pelo que já temos visto, parece que estamos vivendo nessa época. Como alguém aceitará outrem como seu mestre, se este aprova o que o Senhor condena? De repente você acha um mestre aí pela internet, alguém que prega muito bem, que é contra os princípios bíblicos, que você acha uma boa. Você acha, olha, esse aqui vai de encontro ao que eu gosto. Eu vou segui-lo, só que você vai seguir ele para o inferno. Porque ele é contra os princípios da palavra de Deus. Não existe 2 caminhos, meu irmão, só existe um caminho, é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, só existe o caminho.
É esse que nos leva em direção a Deus, tá? Nunca vá ouvir alguém que está de acordo com seus desejos, com seus caprichos, porque ele cairá no buraco e você também cairá atrás. Esses mestres surgem conforme o desejo imundo do coração, com ideias mirabolantes, sem respaldos bíblicos, sem respaldos, sem a vivência da palavra. O segredo para não cair em tentação, meu irmão, é ser sóbrio em tudo. Não se deixe levar pelos que dizem as pessoas, pelas lágrimas que derramam pela sensualidade de alguém. Por outro lado, a palavra nos manda sofrer as aflições. A palavra nos ensina a sofrer as aflições, querido irmão. E essa é uma das cargas que temos que suportar. Por quê? Porque nós estamos lutando contra o mundo, contra o pecado. Vai ter aflição, vai ter angústias, vai ter tristeza, mas esta aflição que você está passando, a aparente aflição, terá um peso de glória no mundo celestial. Você não tem ideia de cada aflição que você passa aqui, de cada perseguição, tem um peso de glória, porque tudo é anotado no livro. Irmãos, não esqueça que tudo que você passa, que nós passamos, é anotado no livro. Tudo está sendo anotado. Então, essas é uma das cargas que temos que suportar. E isso já tem ocorrido com você? A saída é fazer a obra de um evangelista, fazer a obra de um homem de Deus, uma mulher de Deus, socorrer, ajudar, orar, fazer tudo que estiver no nosso alcance para as pessoas. A saída é fazer a obra do evangelista, é estar anunciando as boas novas, cumprindo o ministério que o Senhor nos deu. 2 Timóteo 4:5. O Senhor nos entregou um ministério. A mim, entregou um ministério a você, quem sabe o ministério seu é de intercessão. O seu ministério é de visitação, visitar as pessoas. O seu ministério é de fazer oração pelas pessoas. Cada um tem um ministério que o Senhor deu. Então, esse é o seu ministério, cumpra o seu ministério. Nunca nós, no nosso ministério, somos bem quistos, somos bem recebidos. Muitas vezes nós somos mal recebidos. Quantas vidas nós fomos fazer visita no hospital, a pessoa na hora da morte. A gente vai lá, nós fomos lá uma vez e essa pessoa estava mal. Perguntamos a ela, você quer Jesus como seu Senhor Salvador? Ela diz, não, não quero. E virou o rosto para lá e não quis nem oração. A pessoa estava morrendo, irmão. Infelizmente, vamos encontrar muitas pessoas assim, mas a Bíblia diz que nós temos que ser insistentes e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Tá? Desde o dia em que entregamos as nossas vidas ao Senhor, morremos com Cristo, 6:8. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós morremos para o mundo. Esse mundo aqui não tem mais valor para nós, ele não significa mais nada, porque nós não pertencemos a ele. Podemos estar vivendo aqui, mas não pertencemos aqui. Não tenho desejo por ele, não tenho vontade de fazer o que eles fazem. Mas a minha vontade é fazer a vontade de Deus, irmão. É fazer a vontade de Deus. Então, quero que você guarde isso no seu coração, querido irmão. O que nos interessa é combater o bom combate até que a nossa carreira se complete, sempre guardando a fé. Porque chegará um momento em que o momento da sua carreira está chegando ao fim. Mas enquanto você está aí, faça o combate da fé. Combata a verdadeira fé, orando, lendo, ouvindo, colocando em prática a palavra de Deus. Ora, para os que forem achados fiéis, haverá uma recompensa, a qual Paulo chamou de coroa da justiça. Tá entendendo? Aqueles que estão vivendo. Deus abençoe, irmã Mônica. Me achou aqui, né, minha irmã? Meu celular deu pau, minha irmã. Orar a Deus para que eu preciso comprar um outro celular, porque aquele ali
já está dando adeus, né? Porque já faz mais de 7, 8 anos que eu tenho ele e o celular já está dando, já tá dando tchau, né? Então, o que a Bíblia nos ensina, a qual Paulo chamou de coroa da justiça ser dada por Jesus no dia do juízo? Então, não mude em nada a sua determinação de ser sempre servo do Altíssimo. Não mude em nada. Deus abençoe, irmã Mônica. Porque Deus, aí ele pergunta por que Demas abandonou Paulo, amando o presente século? Como ele, muitos outros também o fizeram. O pior é que vários insistem no erro, não dando ouvido à voz do Espírito Santo. E aquelas pessoas causaram um prejuízo enorme ao apóstolo Paulo. E também a si mesma. O que dirão ao justo juiz quando ele vier? Que tudo isso está sendo registrado no livro de Deus. Ô, irmão, vou dizer para você uma coisa. Que quando o Senhor se manifestar para fazer o julgamento, vai ser uma revolução, uma tristeza tão grande no coração de milhares de pessoas. Porque o que elas pensam, irmão? O que as pessoas imaginam quem é Deus? Elas plantam a vida inteira e no final elas querem colher tudo coisa boa. Plantam coisas ruins, plantam coisas negativas. Plantam mal, a maldade, a inveja. E no final elas querem colher o quê? O que você planta? Você colhe. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar jiló, você vai plantar jiló. E no reino celestial é a mesma coisa. O que é que você anda plantando? É? Bom, haverá desculpa por terem se dado ao pecado, à ganância, feito o que o seu coração pediu? Será que haverá desculpa para as pessoas? Não terá, irmão, desculpa. Não terá desculpa, não terá argumento para você conversar e falar, para você se desculpar. O mau exemplo de Demas foi seguido por outros. Infelizmente, irmão, o mau testemunho sempre outros vão seguir. Ah, o fulano saiu, o fulano foi embora para as festas, o fulano abandonou, então eu vou abandonar também. Porque se fulano abandonou, fulano era uma pessoa do lado de Paulo, era uma pessoa tão benquista, abandonou. Ah, que coisa, eu vou também segui-lo. Infelizmente, uma pessoa quando cai na fé, ela leva uma renca de pessoa com ela. E eu vou dizer que essa pessoa, ela vai acertar contas com Deus depois. Você imaginou uma coisa dessa? Olha, alguns abandonaram Paulo por terem sido enviados para uma santa missão. E outros, infelizmente, seguiram o caminho da morte. E, no entanto, Deus é fiel. Ele sempre tem um Lucas que abdica da sua vida e carreira para ficar ao lado de quem recebeu a chamada. A Paulo aqui, e tem o Lucas para registrar tudo, para levar e trazer papéis para Paulo. Paulo estava na prisão, ele não tinha condições, irmão, ele precisava de ajuda de pessoas, porque ele escrevia as cartas lá dentro da prisão. Então ele precisava de homens de Deus, mulheres de Deus, com o coração aberto, sem interesses de receber nenhum dinheiro de Paulo, porque Paulo não podia pagar nada para eles tinham que fazer tudo por amor. Hoje a obra de Deus, irmãos, as pessoas, a maioria que fazem alguma coisa, elas fazem tudo por um tipo de interesses. Um interesse oculto que muitas vezes nós não sabemos qual é o interesse. Porque quando você faz as coisas com amor, irmão, você passa o que passar. Você bebe água amarga ali junto, mas você continua fazendo a obra de Deus. Você vai ter um galardão grandiosíssimo quando você faz isso. O seu galardão, irmão, não vai ter tamanho.
E no reino celestial há diferentes galardões e há diferentes casas de construção. Há casas que é prédios, casas lindas, mansões, e tem casas também simples. Então, a pessoa que sofre demais aqui, ela também recebe coisas grandes no reino celestial. Então, o que a Bíblia nos ensina? Seguir o caminho da morte. Deus é fiel e ele sempre tem um Lucas para estar do lado de cada um de nós. Vida e carreira para ficar ao lado de quem recebeu a chamada. Seja esse Lucas, pois quem tiver deixado qualquer coisa por amor ao evangelho receberá 100 vezes mais. Aquele que não deixar pai, mãe, parente, amigo, por amor a Deus. Aquele que deixar, receberá 100 vezes mais aqui, nesta vida, e também no reino celestial, vida eterna. Porque você deixou pai, mãe, por amor a Jesus. Não é que você abandonou seus pais, não. Eu estou falando dos pensamentos, dos ensinos, das coisas que eles aprenderam. Eu não vou continuar com o meu pai e minha mãe com os ensinos errados, não. A palavra do Senhor me ensina que eu tenho que caminhar de maneira correta e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, o Senhor disse, por causa disso, dessa atitude, eu vou receber o meu galardão, você vai receber o seu galardão. Se fosse pela vontade da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu não tinha me convertido, não tinha ido para a casa de Deus, irmão. Porque a vontade deles era que eu não fosse para a igreja de maneira nenhuma, que eu permanecesse ali na ilusão da idolatria. Mas quando eu conheci a verdade, eu disse, nada neste mundo vai me parar. Desde o momento que o Senhor abriu a minha mente e o meu coração, eu disse, não, eu quero que Deus está me trazendo para mim. O novo conhecimento da palavra de Deus que foi colocada em meu coração. Então, esse negócio de coelhinho da Páscoa, esse negócio de ovo, que todo mundo, nesse tempo aqui, eles compram um ovo de R$100, um ovo tão pequenininho por R$100, outro R$200, irmão, que loucura é essa? Isso se chama idolatria. É melhor você ir lá no supermercado, né? Compra uma barra de chocolate, faça vários ovos para você. Mas, por favor, não fique gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. E ainda atrás de uma idolatria, porque é uma coisa que foi criada por deuses lá atrás. É muito melhor você comer chocolate ou se ovo, se você quiser, depois que passou a Páscoa. Tá? Porque se você come na Páscoa é como se tivesse uma idolatria. Você vê todo mundo tem aquela fissura de ir lá no mercado e comprar ovo. Não é? Ensine teus filhos, irmãos. Desde pequenininho, meu filho, isso aí é uma mentira. Isso aí foi uma religião que se levantou para poder trazer uma mentira, trazer uma idolatria. Ensina teu filho, a Bíblia mesmo fala sobre isso. Então, querido irmão, há verdades que você tem que aprender. Palavras que você tem que aprender. Então, todas as vezes que no tempo de... Vai chegar aí o tempo de São João, Pedro, né? Que as pessoas fazem fogueira, pipoca, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é uma idolatria. E se você come essas coisas, irmão, você está abrindo portas e portais para Satanás atuar na sua vida. Se você não sabia disso, fique sabendo, porque isso é muito sério, tá? O diabo não perde tempo de sempre criar algo para te prender, para te manter-se você no laço. Entendeu? Ele sempre cria maneiras de prender você no laço. E você tem que, por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu quero que você, neste momento, ore comigo. Peça para Jesus libertar você dessas coisas. Libertar você de ovo de Páscoa, de chocolate. Libertar você dessas festas, né? Pagãs que tem por aí. São tudo fora da Bíblia, da palavra de Deus. Ah, pastor, eu fui comer lá uma comida lá para o São Reis lá.
tal. Eu orei primeiro, não, meu irmão. Coma na sua casa, querido irmão. Você não precisa desse lugar para você encher a barriga, não. E essas comidas são tudo carregadas, são tudo apresentadas a santos, a demônios. E você vai comer isso? Quantas pessoas estão doentes do estômago, estão com úlcera, porque um dia comeram essas coisas? E quando a gente vai fazer oração, o demônio manifesta nela e fala que está no estômago, porque comeu isso, comeu aquilo lá. Então, meu querido irmão, pare com isso. A Bíblia Sagrada está sendo pregada, está sendo ensinada para você guardar e a sair dessas coisas, a ser livre. Você tem que ser livre, você não pode abrir porta, janela, portais para que Satanás entre na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Atenda a oração deste teu filho, desta tua filha. Quebra, Senhor, as amarras. Destrua, Senhor, as fortalezas, os principados e potestades. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra que vem trazer vida para nós. É a tua palavra que nos conduz. A tua palavra que é a nossa bússola. A tua palavra que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Que não desviemos dela, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Cuida do teu povo, cuida dos teus filhos, aonde quer que eles se encontrem. Abençoa, Senhor, para que sejam sarados por dentro e por fora. Senhor, livra a sua mente. Livra, Senhor, o seu subconsciente e as suas vontades, que muitas vezes estão prisioneiros, Senhor, da doença, da enfermidade, prisioneiro da ansiedade, do nervosismo, do ódio, da mágoa. Estende as tuas mãos para repreender essas fortalezas e eu ordeno a você, espírito maligno, saia da sua vida agora, saia da sua casa, saia da sua família, saia dos seus filhos, em nome de Jesus. E nós abençoamos nesta manhã a vida do teu filho, da tua filha, e que portas, Pai, que estão fechadas venham ser abertas. Eu abençoo, Senhor, as empresas. Eu abençoo os parceiros e parceiras do Projeto Mil Almas. Eu abençoo aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos apartamentos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas casas de recuperação. Vá de encontro agora em cada um deles, Senhor. Tira toda a angústia e toda a tristeza da saúde. Eu repreendo as doenças, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo todos os vírus e bactérias desta dengue em nome de Jesus. E eu declaro nesta manhã as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor opere grandemente nesse dia, que você possa receber. Eu quero que você compartilhe essa live aí com os seus amigos, com os seus parentes. Compartilhe. Seja aí muito abençoado e abençoada no nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E amanhã estaremos aqui de volta das 10 ao meio-dia. Se o meu celular voltar, estaremos com ele, né? Pelo meu perfil Josi Lima. Se não, pelo perfil Francisco Lima, estamos aqui trazendo o teu coração a mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe amanhã das 10 ao meio-dia pela 94 FM, ou pelo meu perfil Josi Lima, ou pelo perfil Francisco Lima, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo!